Amada igreja, muita coisa em nossas vidas não se realiza porque nós sentimos incapazes de encará-las. Olhamos, sabe, as coisas da vida, olhamos as circunstâncias, olhamos os desafios e muitas vezes olhamos isso como um obstáculo muito grande, como uma barreira muito grande, como um muro, sabe, praticamente inalcançável, como algo que a gente não consiga escalar, nem pular, nem se auto-superar. Existem momentos decisivos que nós nos encontramos como se tivéssemos uma linha, sabe, que nos separa o antes e o depois, e o avançar determinará tudo à nossa volta, nos impulsionando a um novo tempo. E, como eu já falei aqui em alguns outros cultos, só nos resta avançar, amém? E esse avançar nos levará à certeza de que somos capazes sim, sabe, de realizar e conquistar, porque, na verdade, não estamos sozinhos. Deus sempre esteve de mãos dadas com a gente, amém? Sabe, esses dias eu tive uma experiência fantástica muito forte com meu filho, Pedro, sabe, eu fui na minha casa intimado a ter um animal de estimação. Na verdade, eu sempre tive animal de estimação quando eu era pequeno, e eu não sei se algo dentro de mim gerou um trauma, me traumatizou, não sei, mas eu me tornei um pouco resistente a ter um animal de estimação. Só que aí começou a rolar uma campanha dentro de casa, né? E esse tempo de quarentena, essa campanha se intensificou muito. E chegou uma hora que eu comecei a levantar algumas hipóteses, até de fazer um galinheiro em casa, eu levantei essa hipótese. Mas eu falei, cachorro, não tem como agora ter cachorro, não, já não dá. Eu tive uma experiência que não foi legal, foi traumatizante, mas chegamos a um denominador comum, resolvemos comprar um hamster, amém? Comprou uma galinha com 2 hamsters, muito bonitinho, muito legal, bom que não faz barulho, é tranquilo, não sai correndo, né? Enfim, é legal. E aí eu percebi, eu tenho 2 filhinhos, eu tenho a Manu e o Pedro. E a Manu, cara, ela é soltinha no balado, brincou, coitado do hamster também. Só que o Pedro, eu percebi que ele estava com uma resistência, ele estava com medo, ele estava com, não sei, era algo dentro dele. Eu já percebi isso algumas outras vezes, sabe, antes de a gente ter o hamster, mas eu percebi que era algo diferente, porque agora ele tinha um animal de estimação e ele estava com um certo pavor de segurar esse animal. E eu falei, cara, peraí, tem algo errado nisso aí, sabe, não é uma coisa que ele tem com os outros animais, que até às vezes até saudade, tem um pouco de medo de cachorro, né, que você vai botar a mão no cachorro que nasceu, e ele morde, não, era algo dentro dele, que ele tinha, sabe, que romper essa barreira. E aí a gente estava lá em casa, lá no quintal lá, e aí eu peguei o hamster lá, botei lá, e eu percebi que ele não conseguia pegar, e aquela coisa toda. E a Bia, minha esposa, ela, ele tá com medo, ajuda ele, não sei o que lá, enfim. Eu sei que em determinado momento eu falei, peraí, eu peguei o hamsterzinho, olhei para ele e falei assim, Pedro, olha para meus olhos. E ele não conseguia, cara, botar a mão, olha para meus olhos. Aí ele olhou nos meus olhos assim, eu falei, cara, você confia em mim, você acredita em mim, então olha para mim, se eu consigo, você também consegue. Então olha, continua olhando para mim. Aí ele olhando para mim, ele ia olhar assim, olha para mim, cara, olha para mim. Aí ele olhava nos meus olhos, eu fui calmamente botando a mãozinha dele sobre o animal, ele queria olhar, eu falei, não, olha para o animal, olha para mim, você está vendo que ele não vai fazer nada com você? Se ele não me morde, como é que ele vai te morder? Se eu não tenho medo, por que você vai ter? E aí ele foi perdendo o medo. Hoje em dia, eu tenho até pena daquele hamster, porque ele pega, ele brinca, ele, sabe, zoa com o animal, ele rompeu, ele venceu aquele medo, amém? E o que eu percebi com aquilo? A todo momento, sabe, o medo ele tenta nos impedir de conquistar, sabe, algo em nossas vidas. Todos nós, amados, sabe, quando nos deparamos com o desconhecido ou com algo que de alguma forma nos traumatizou no passado, somos levados a sermos tomados por uma atmosfera de medo, sabe? E é como se em um determinado momento só prevalecesse, sabe, em nós as nossas limitações,
Nós só conseguimos olhar aquela atmosfera temerosa, falar, não vou conseguir, não dá, sabe? Sentimos incapazes, porque somos tomados por uma atmosfera que nos inibe, não nos deixando avançar. Sentimos medo sabe, dar um passo, sentimos medo em ser aceito ou não, sentimos medo de errar, sentimos medo de não corresponder com aquilo que esperam da gente, medo do novo, do desconhecido e até mesmo, sabe, medo de ter medo mesmo, sabe, caramba, eu tô com medo, não quero, sabe, daquilo que estamos fazendo. Um medo, sabe, ele inibe o avanço, sabe, nosso, sabe, e medo é o foco e adoração no Deus errado, sabe? É tornar tudo aquilo que te impede, sabe, de avançar, de conquistar, de botar a mão, de fazer, de crescer, sabe, em algo muito maior que seu Deus. É como se você olhasse para o monte e falasse, sabe, o monte, a minha fé, ela nunca vai conseguir mover esse monte, essa barreira que está na minha frente. O monte, ele fica inalcançável e inabalável, mas Deus nos fala que a nossa fé, se for o tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz, sabe, de mover os montes, ou seja, as barreiras que estão à nossa frente. Ou seja, o medo, ele arranca o lugar de Deus, sabe, ele faz com que haja uma desconexão com o sobrenatural, com aquilo que o próprio Deus, ele é capaz de fazer sobre a tua vida. Vocês estão comigo? Isso faz muitos de nós ficarmos do lado de cá dessa linha, deixando de avançar, experimentar coisas novas, boas, que Deus tem para nossas vidas. Amém? Vamos lá? Vocês estão comigo aqui? Pensa comigo. Como você vai abrir uma empresa se você está com medo de desenvolver algo, ou medo, sabe, de não dar certo e quebrar? Como você vai ser levantado no seu trabalho se você tem medo de apresentar resultado ou fidelidade, sabe, a seu chefe, com medo do que os outros vão pensar? Como você quer ter o maior resultado naquilo que você tem feito em sua vida se você dia após dia, sabe, você trabalha com a mesma agenda, fazendo as mesmas coisas, com medo de fazer coisas novas, sabe? Como você vai surpreender seu cônjuge com o mesmo presente em toda data comemorativa, com medo dele da não aceitação? Como você vai conquistar alguém se você tem medo de falar ou olhar para aquela pessoa, ao menos expressar o seu interesse, sabe, de forma santa, amém? Como você vai experimentar algo novo em sua vida se você tem medo de se auto-superar em cada momento, sabe? É como se você quisesse um bolo diferente, usando a mesma receita, só que exigindo o sobrenatural de Deus. Não tem como. Medo é foco e adoração no Deus errado. É tornar tudo aquilo que te impede mais importante e maior que o seu Deus. Você tem que entender que em tudo na sua vida, você não está sozinho. Na verdade, Deus Pai está de mãos dadas o tempo todo com a gente. Amém? Então dá uns coraçõezinhos aí, dá um glória. Sabe o que eu fiz com o meu filho? Sabe o que eu fiz com o meu filho? Você sabe? Eu mostrei para ele que o pai tem que ser a sua fonte de inspiração. Porque quando nós somos uma boa referência paterna, quando ele olhar para Deus Pai, ele vai ter uma boa referência, sabe, paterna sobrenatural. Amém? Aliás, falar de inspiração, devido a essa quarentena, eu resolvi fazer algo diferente na minha casa no dia dos namorados. Geralmente, dia dos namorados, aí eu e minha esposa, a gente sempre, sabe, dá um Szinho gospel, a gente sempre faz alguma coisa só nós dois, só que quarentena, isolamento. E eu falei assim, cara, vamos fazer uma noite de gala. Só que nós somos, né, um casal e os meus filhos é menino e menino. Vocês são o nosso casal convidado, só que vocês lembram que vocês são irmãos, amém? Glória a Deus, irmãozinho. Então, cara, eu fiz, sabe, cara, tudo que você possa imaginar, assim, de muito legal, para que os meus filhos, eles olhem para a nossa noite e eles venham ter um bom padrão, sabe, de excelência, daquilo que eles esperam, daquilo que eles vão fazer quando um dia eles forem um casal, sabe? O casal Manu com o seu varão, né, o seu homem de Deus, e o Pedro com a sua mulher de Deus, amém?
Então, eu e o Pedro, né? Eu falei, Pedrão, eu e você, ó, vamos estar aqui. Aí eu comprei um presentinho para ele dar para Manu. A gente comprou um presentinho para Manu dar pro Pedro, né? Eu dei um presente para minha, né, esposa maravilhosa e ela um presentão para mim. Então foi algo bem legal. Eles desceram a escada, eu recebi a Bia e fiz uma declaração de amor. Aí depois o Pedro teve que fazer uma declaração de amor, sabe, de irmão para a irmãzinha, a Manu para ele. Aí depois a gente ficou dançando, eu com a Bia e eles dois, sabe, já dançando eles dois. Fizemos uma discoteca, foi algo alucinante. Só que a minha maior intenção ali era o quê? Era se eu aumento o meu padrão, sabe? Se eu elevo o padrão deles, sabe? Eu ensino para eles, cara, o caminho certo, como deve ser, amém? Como deve ser, cara, um relacionamento saudável com Deus, amém? Vocês estão comigo? Ser referência, ser uma fonte de inspiração, né? Olha para mim, o pai tem que ser a fonte de inspiração, sabe? Eu ensinei pro Pedrinho, naquele momento que ele estava com o hamster, que se eu consigo segurar o hamster, ele consegue também. Se eu sou capaz, ele também é, sabe? A única coisa que separa ele da sua conquista é a autossuperação, sabe? Do medo que ele está sentindo. E ele precisa superar o medo, amém? Não ser vencido pelo medo, mas a superação do medo. E da mesma forma que eu seguro a mão dele, Deus segura na nossa mão, sabe? Quando a gente se vê limitado pela atmosfera do medo, porque ele simplesmente, a mesma forma que eu seguro na mão dele, sabe? Deus segura na nossa mão. Quando a gente se vê limitado pela atmosfera do medo, porque ele simplesmente nos ama, amém? Deus nos ama, sabe? Deus segura na nossa mão quando a gente se vê, sabe, limitado pela atmosfera do medo, amém? Isso me levou diretamente, amados, a uma passagem em 1 João 4, 16 a 18, que diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Amém? Olha para mim, o perfeito amor expulsa o medo. Jesus, ele sabe muito bem o que estamos enfrentando. Ele sabe muito bem o que é capaz, sabe, de nos limitar e de fazer com que a gente não vença, sabe? Ele sabe muito bem de tudo. Por isso que ele falou em João 16, versículo 33, o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha para mim. Jesus, como homem, passou por todos os obstáculos que eu e você passamos. Agora, entenda que em tudo ele passou e avançou. Por isso ele tem tanta autoridade no assunto. Ei, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E ele fala exatamente isso. Eu venci o mundo. Agora, sabe por que ele tinha tanta certeza nisso? E isso que é muito interessante. Amém? Porque um pouco antes, ele ensina algo para os seus discípulos, e isso é uma chave do mundo espiritual. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Olha o que ele fala no versículo 31, nós lemos o 33, mas olha o que ele fala no versículo 31. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Ei, Jesus, mesmo sendo Deus, em seu momento onde ele se fez homem nessa terra, sempre teve a certeza que, embora fosse abandonado por todos desse mundo, ele nunca estaria sozinho, porque seu Pai estaria ao seu lado, ou seja, ele sempre andou de mão dadas com seu Pai. E é isso que Deus nos ensina nessa noite. Embora você se sinta sozinho, embora você, sabe, nessa quarentena tá pirando o cabeção, embora de repente você olhe ao teu redor e não veja mais ninguém ao teu lado, saiba que o Senhor, Ele anda de mão dadas com você. E se você se vê envolto ao medo, se você vê, sabe, cercado, sabe, pelo medo, sabe que Ele está de mão dada e Ele fala: ei, olha para mim, eu venci o mundo. Você vai ter aflição, você está tendo aflição, você está sendo tomado pela aflição, mas tenha um bom ânimo, olha para mim, eu vou vencer, assim como eu venci, você vai vencer também. Dê um passo, vá à frente, que eu estou contigo, eu nunca te abandonarei, amém? Dá um glória a Deus aí.
O que Deus quer nos falar nessa noite? Quando você precisar avançar e o medo tentar impedir, saiba que Deus Pai segura em nossas mãos e o medo vai embora e a gente vence junto com Ele. Olha o que fala em Romanos 8, versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então o que você tem que fazer quando o medo te dominar? O que você tem que fazer quando você, a sua fé não conseguir mover mais os montes? Abba, Pai, Abba, Pai, Pai, vem cá, anda comigo, sabe, eu tenho certeza que o Senhor está aqui, sabe, continua me guiando. Se eu não tenho mais forças para prosseguir, se eu não consigo enxergar o caminho, eu sei que você, como um Pai poderoso, me guiará. Então vai à minha frente, apenas puxa as minhas mãos e me carregue, amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ei, não sobreveio sobre nós tentações que não fossem comum aos homens. Não vai haver barreiras que nós vamos encarar que todo mundo não encarou. Não vai haver dificuldade que ninguém encarou. Todo mundo vai ter dificuldade, somos seres humanos. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, mesmo em tempos difíceis, onde você quase não suportará, a mão dele sempre estará sobre você, para que você possa suportar. Não há tentação maior que a gente, porque não há tentação maior que Ele. Ele não bota nada que a gente não consiga suportar e superar, porque Ele está com a gente. Por isso que o filho precisa da presença do Pai. Por isso que o filho precisa da referência do Pai. Para que o Pai mostre que com Ele o filho é capaz de vencer tudo. Tudo. Preste atenção numa coisa. Deus sempre cumpre. Olha isso, preste atenção. Deus sempre cumpre o que Ele promete pra gente. E o único que pode impedir o que Deus tem pra gente somos nós mesmos. Deus não tem compromisso em cumprir o que te prometeu, e se você não estiver aonde Ele pediu para você estar, que é ao lado dEle, em obediência e de mão dada com Ele. Se você não estiver assim, Ele não tem compromisso algum com você. Olha o que fala Salmos 55, versículo 22. Pega isso, isso é um ouro para a tua vida. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ei, por isso que você tem que confiar e avançar. Por isso que você precisa ter certeza que o amor joga fora todo medo. Por isso que você precisa estar na frente daquilo que você precisa enfrentar, mas de mão dadas com Ele. O que muito acontece, sabe, por aí, é quando somos vencidos pelo medo, é que estamos, sabe, de frente para o obstáculo, mas ficamos de costas para Deus. E nós não podemos ficar de costas para Deus. Nós esquecemos de olhar para Ele e sozinhos só conseguimos enxergar nossas limitações. Não é isso que Deus quer. No momento que eu estava ali no gramado vendo Pedro lá no maior conflito geracional, maior conflito existencial, pego ou não pego, eis a questão, enfrenta ou não enfrenta, aí botava a mão, aí ficava, aí ele batia a perninha, aí fazia assim com a mãozinha, aí ele tentava, aí não conseguia, aí ficava nervoso, sabe? Enquanto ele estava sozinho, olhando para as limitações, olhando para as dificuldades, ele não conseguiu vencer. Agora o momento que ele percebeu que o pai estava de mão dada com ele, ele olhou e falou assim: ei filho, olha para mim, eu venci. Se eu consigo, você também consegue. Olha para mim, não olha para o problema, olha para mim, olha para mim. E devagarzinho eu fui botando a mão dele, e quando ele ia olhar para o problema, não, olha para mim. Se eu consigo, você também consegue. E de repente ele vai, e ele bota a mão, e ele começa a se familiarizar com aquilo ali, e ele vê que aquela barreira, que aquela muralha, que aquele obstáculo, que aquela, sabe, aquele abismo que havia, sabe,
não existia mais. Ele começou a perceber que o grande problema, na verdade, virou algo pequenininho. Algo que, de repente, agora ele olha e ele fala, dá risada. Caramba, não é que eu tinha medo do meu hamster. Vocês estão me entendendo? Às vezes, amados, nós olhamos, sabe, para as coisas de nossas vidas e a gente está tão enterrado no medo que essas coisas elas se tornam grandes demais. Só que, se a gente, sabe, não estiver da forma que Deus quer que a gente esteja, olhando para Ele, de mão dadas com Ele, sabe, a gente estará de frente para o problema e de costas para Deus, e não é isso. Temos que estar de frente para o problema, sabe, de mãos dadas com o Senhor e olhando para o nosso Senhor, porque não há nada maior que Ele, não há nada maior que Ele. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão aqui? Amém? Nós esquecemos de olhar para Ele sozinhos, só conseguimos enxergar nossas limitações. Só que Deus nessa noite está te dando as mãos novamente, te falando o que está em Isaías 41, versículo 9 e 10. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ei, olha para mim, eu profetizo na sua vida, nessa noite, que as suas mãos se conectarão às mãos do Pai novamente. Eu profetizo na tua vida, sabe, nessa noite, vitória sobre todas as barreiras que têm se levantado contra você. Eu profetizo, sabe, na sua vida, vitória sobre todos os obstáculos, vitória sobre os seus medos, vitória sobre os montes que têm se levantado. O medo não conseguirá mais te travar, porque as mãos do Senhor estarão segurando as suas. A sua voz ecoará no seu interior, falando, filho meu, filha minha, não tema, não tenha medo, avance, porque se eu consigo, você também consegue. Não temas, eu venci o mundo e não há nada que você não consiga suportar, porque eu estou contigo. Eu o fortalecerei, eu ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em nome de Jesus, não pare de avançar, avance, não retroceda, não, sabe, se enjaule, não entre em calabouços, sabe, com a placa escrito medo. É tempo de avançar, é tempo, sabe, de avançar, é tempo de olhar para Cristo e nada mais, é tempo de olhar para o Criador de todas as coisas, é tempo de olhar para a luz que as trevas tentou apagar, mas não conseguiu. É tempo para olhar para aquele que é soberano, para o alfa, o ômega, o princípio, o fim, para aquele que é dono de todas as coisas, que é aquele que todas as coisas foram criadas, aquele que tudo está sobre as suas mãos, aquele que olha o universo e orquestra do alto. Em nome de Jesus, olhe para Ele, foque nele. Ele é o príncipe da paz, Ele é a estrela da manhã, Ele é o cavaleiro, o cavalo forte, Ele é aquele, sabe, que ninguém pode vencer, porque Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E mesmo sendo Deus, quando, sabe, mesmo sendo Deus, quis ser, sabe, como uma criança. Eu quero te falar algo. Pessoas querem ser Deus, aliás, querem ser reis, reis querem ser Deus, mas o nosso Deus quis ser como criança. Por quê? Porque a criança depende do Pai. O Deus Filho, ele dependia do Deus Pai. Você tem que, sabe, querer, Senhor, eu sei que está difícil, mas eu estou contigo. Sabe, outro dia eu estava na praia correndo de manhã cedo, eu tirei uma foto, tinha acabado de passar um carrinho do Ibama, ele passa todo dia de manhãzinha, de madrugada. E aí eu tirei uma foto, porque não havia pegada nenhuma, só o trilho, eu fiz uma seta, tirei uma foto e coloquei o seguinte: não importa, sabe, como você esteja, mais ou menos, não importa como você esteja, não importa a distância, a barreira, apenas siga a seta. Sabe o que você tem que fazer? Quando está tudo, sabe, muito, sei lá, distante, muito, cara, apenas siga a seta, apenas, cara, confie, dê a mão para Ele, cara, e deixe com mais Ele fará. Em nome de Jesus, amém? Recebe essa palavra na tua vida.
Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, se você tem nos acompanhado, sabe, há pouco tempo, você quer, sabe, receber Jesus Cristo na tua vida, você quer, sabe, andar de mão dadas com Deus, se você entende que nessa noite Deus te chama para conectar a sua mão a dele, Deus te chama para que você não ande mais, sabe, de frente para o problema, mas de costas para Deus. Deus te chama que você anda de frente para o seu problema, mas de mão dadas com Deus. Se você entende isso, eu te convido a fazer uma oração comigo, que diz o seguinte: Senhor Jesus, repete essa oração: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida. Dê a sua mão a mim, sabe? Vamos andar junto nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. Recebe o Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fala, galera, aqui é o Pastor Marini. Quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final. Espero que essa mensagem edifique a tua vida. E eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe? Dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado, e mais também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, sabe, ter edificado muito a sua vida, e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.